Salve, salve pessoal, tudo suave com vocês? O bolsonarismo tá não, papai. Tá ligado Flávio Dino, Super Dino, senador, ministro da Justiça, ministro do STF, vai pá. Ele disse que é imparcial, que vai julgar Bolsonaro e bolsonarista de boinha. Ei rapaziada, eu peço que inscreva-se no canal se não for inscrito. Deixa um comentário, por favor, que ajuda nós no engajamento e pra ir pá, tá ligado? E bagulho de like. Na moral, por favor, faça essas coisas aí pra nós. E que a Operação Lava Gado venha de com força. Que eu gosto muito de churrasco, papai. É fogo no gado. E o senhor já decidiu como se comportará em relação aos processos que envolvem o Bolsonaro? Josias, eu considero que o Supremo tem aplicado a Constituição e as leis votadas pelo Congresso. Veja o que aconteceu em relação à chamada imunidade parlamentar. Lembremos, você, o Thales, a Fabíola menos, mas você e o Thales lembram bastante da Constituinte. A Fabíola lembra menos porque é mais jovem, claro. E lá houve um desenho quase absoluto da imunidade parlamentar. A Constituição de 88 tinha uma imunidade parlamentar que impedia o andamento de processos criminais contra parlamentares, a não ser que as casas parlamentares autorizassem. Ora, quem acabou com esta imunidade? Foi o Supremo? Não, foi o Congresso. O Congresso Nacional Brasileiro, posteriormente, votou uma emenda constitucional e ele, Congresso, eliminou, ou relativizou, ou flexibilizou a imunidade parlamentar. Então, é a aplicação das regras constitucionais votadas pelo Congresso. Eu não posso, Josias, você sabe bem disso, antecipar pronunciamentos sobre questões pontuais, até porque, como você disse, eu irei à primeira turma em que alguns desses processos serão julgados. Posso afirmar a você que não haverá uma posição no atacado, ou seja, diferente da política, em que você discute teses e projetos abstratamente, no Supremo você deve julgar casos, julgar autos, processos. E eu vou examinar caso a caso. Então, eu não conheço ainda o acervo existente, porque ainda não cheguei lá, mas quando olhar o acervo, vou olhar com toda isenção Olha, e sempre muita serenidade, porque eu não me considero, hoje, nesse trânsito, uma pessoa diferente de todos os outros que lá já chegaram. Eu olha, acho muito curiosa, mas há Josias, certas essa diferenças, né? inquietação, porque, Uhum. veja, todos que chegam lá chegam com alguma experiência pregressa. Por exemplo, advogados de bancos devem ficar impedidos a julgar casos de bancos? Advogados do agronegócio devem ficar impedidos de julgar casos do agronegócio? Católicos devem ficar impedidos de julgar casos que envolvam a religião católica? Então, todos que lá chegam, em qualquer tribunal constitucional do mundo, chegam com uma experiência pregressa. E não é essa experiência anterior que Agora, define as regras processuais. o senhor tem certas características, ministro, que daí ao interesse, né? Mas o senhor aqui dá uma baliza, né? O advogado de banco não pode se considerar impedido de julgar processos envolvendo bancos, assim também com advogados do agronegócio em relação a processos relacionados a agronegócio. Agora, o senhor foi ministro da Justiça até bem pouco, portanto, superior hierárquico da Polícia Federal, que é quem conduz as investigações todas que envolvem, que são estreladas, protagonizadas pelo Bolsonaro. Então, posso entender que, em tese, evidentemente, não quero a sua posição sobre processos específicos, mas estou entendendo que, pelo seu raciocínio, em tese, as circunstâncias não o impedem de julgar processos que envolvam Bolsonaro. É isso. Ei, meu irmão, a ideia é justamente essa, mano, Josias. É assim, ó, a PF dá ideia, Goné analisa, se gostar, manda pra Xandão. Xandão, mete ele, o tacão dele e joga pra todo mundo decidir. Nessa que todo mundo decide, de não é só um voto. Abstratamente, claro que não, porque se houvesse isso, haveria em relação a outros juízes que lá estão, outros ministros que lá estão. Então, não há impedimento ou suspeição a priorística e genérica. Isso é aferido caso a caso.
Veja, se houver um caso em que eu já emiti posição, juízo de valor definitivo, é claro que eu gerei um pré-julgamento. Mas se houver casos em que não examinei aquela situação específica, de onde nasceria o impedimento ou a suspeição? Veja que, apesar de ser superior, ter sido superior administrativo da Polícia Federal, não há hierarquia técnica, ou seja, eu jamais disse a um delegado, qualquer que seja ele, faça ou deixe de fazer determinada coisa, porque isso não cabe ao ministro da Justiça, e sim ao Ministério Público e ao Mas Judiciário. o senhor já emitiu um sem número de opiniões a respeito do 8 de janeiro, do que ocorreu na sede dos três poderes. Por esse raciocínio, o senhor poderia ser, alguém poderia arguir a sua suspeição, não, mas ele já é flagrantemente contra o que ali se deu e acha que o que se cometeu ali foi crime. Então, por esse raciocínio, o senhor poderia, eventualmente, há lá um sem número de processos ainda pendentes de julgamento, alguns envolvendo os mais graduados, militares, o próprio Bolsonaro, isso nem chegou ainda ao plenário. Neste caso específico, o fato do senhor ter emitido opiniões o transformariam num ministro suspeito para julgar os processos? Esses lavajatistas é muita viagem, né, não, meu irmão? Ei, faz nem sentido, vê só. Pelos papos que esse bicho tá dando ideia. A não ser que eu esteja viajando muito, né? Mas saca, pela ideia que esse bicho tá dando, se o juiz disser que um assalto foi um assalto, aí ele não vai poder julgar porque é assalto. Aí porque ele não gosta de assalto e acha errado assalto, ele não pode julgar assalto nenhum. Então pronto. Tá liberado assalto. É cada papo, né não? Mas pode ser que ele esteja só fazendo advogado do diabo ali, pá, né, Dido? Pra fazer o papel do bolsonarista perguntando. Todos os 11 ministros, aliás, os 10 que lá estão, emitiram também opiniões genéricas sobre o 8 de janeiro, todos sem exceção, de Mas o repúdio. senhor emitiu uma opinião Todos, específica de que houve uma todos, tentativa de todos golpe. sem exceção, disseram que consideravam aqueles atos reprováveis. Eu vi no dia 8 de janeiro, agora, no plenário do Supremo, um vídeo em que todos os 10 deram depoimento genérico sobre o 8 de janeiro. Então, realmente, se houvesse esse critério, aí ninguém poderia julgar o 8 de janeiro, e quem julgaria apenas Nosso Mas, Senhor senador, o Jesus senhor Cristo? disse que Claro que houve uma não. tentativa de golpe. E no julgamento vai se decidir se há uma penalização por tentativa de golpe de Estado. Mano, que houve bagulho de tentativa de golpe de estado, esse bagulho já tá certo, meu irmão. Oxe, já teve gente condenada pelo bagulho. O que vai julgar é se o cara participou do bagulho e qual é o grau de envolvimento do cara naquela fita, meu irmão. Oxi, aos papos, se não tem sim não, meu velho. A galera literalmente chegou lá, invadiu o bagulho, quebrou e quis tomar os poder mesmo. E pegou em bomba porque deu errado. Oxi, aos papos. Thales, mas veja que você não julga apenas materialidade de eventual crime, você julga autoria e julga a partir de provas. Então, eu nunca disse que Pedro, João, Maria ou Cláudia foram responsáveis por crime. Nunca, em momento nenhum. E esse é o parâmetro que irei, no momento próprio, observar. Mas, ô, ministro, Agora, essa o questão, senador, até essa questão é desculpe, interessante, perdão, Thales, só isso que você falou, é exatamente isso que perdão. você falou, do 8 de janeiro ser um golpe, não. Acho que essa é uma grande questão, todo mundo, até aqui as pessoas ficam falando. O senhor acha que foi uma tentativa de golpe, não acha? Quer dizer, o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, é fato ou não? Eu já disse, Fabíola, inúmeras vezes, e obviamente não há até aqui nenhum fato que infirme essa visão. Repito que não é só minha, eu diria que é de 99% dos juristas brasileiros. Agora, quem cometeu, quem perpetrou, qual o itinerário criminoso, onde estão as provas, aí sim é um juízo que compete ao Poder Judiciário. Agora, o político Flávio Dino, eu volto a afirmar, o senhor não é ministro do Supremo ainda, o senhor é senador. O político Flávio Dino, qual é a avaliação que ele tem do discurso, da ameaça que o Arthur Lira fez ao governo no discurso da abertura dos trabalhos do Legislativo? E qual deve ser a reação do governo a isso? Bagulho de comédia. A melhor resposta que tem, né?
Tem pra quem dizer mais nada não. Bagulho de comédia, meu irmão. Aquele bicho é bolsonarista, né, meu irmão? Acostumado a ficar ali, ó, só nas tetas do bagulho de pá. De pegar orçamento e fazer o que quiser. Que Bolsonaro não queria ser presidente, né, mano? O bagulho dele era ficar fazendo vídeo e pá, e falando besteira e pá, pra chamar a atenção da mídia. E chorou, pirraca. Ideia de política e pá, essas fitas nada. Aí os empresários fazem a festa, né? Principalmente o agro aqui. E as igrejas também envolvidaça nesse bagulho. Meu irmão, bagulho doido. E quando eu tô dando papo de igreja, né? Tô querendo generalizar não, pelo amor de Deus, viu, meu povo? Eu tô falando de Silas Malafaia e aliados. Thales, de fato, eu estou nessa situação de antessala, praticamente 10 dias de assumir o cargo de ministro do Supremo. Então, realmente, eu tenho evitado, aliás, desde a indicação do presidente Lula, evitado fazer juízos políticos. Então, realmente, não me cabe nesse momento, a não ser dizer que eu torço pela harmonia. Pela harmonia, por que que eu digo isso, Thales? Porque as questões de fundo veiculadas nesses pronunciamentos foram judicializadas ou poderão ser. Então, por exemplo, os critérios de alocação de verbas no orçamento. Essa é uma questão política, mas também é uma questão jurídica. O Supremo já julgou isso, inclusive, e pode vir a julgar de novo. Então, eu lamento não poder, nesse momento, atender a tua demanda, a não ser dizer que eu torço pela harmonia entre os poderes. Eu posso até estar errado, mas Dino tem cara de ser daqueles que acha que o executivo executa, né não? Na moral, dá uma certa tristeza quando eu lembro que o político Dino, pelo menos por um bom tempo, né? Tomara que ele venha depois de Lula, apoiado por Lula ainda, de com força pra presidente, meu velho. Se pá pelo PT ou pelo PCdoB, pelo PSOL, poxa, ia ser massa. E rapaziada, vou encerrando o vídeo por aqui, tá ligado? Peço que inscreva-se no canal se não for inscrito. E pelo amor de Deus, meu irmão, não é possível que tu não seja inscrito, não. Tá assistindo o vídeo até aqui, não se inscreveu ainda? Inscreve aí, por favor, meu irmão, que o vídeo chega mais longe. Chega tão mais longe quando chega um inscrito novo, tá ligado? E comentário também é fundamental, tá ligado? Ei, eu vou pedir uma coisinha a mais ainda aqui. Eu tô meio folgado hoje, eu tô meio que monarcado, tá ligado? Aí já tô naquele naipe. Comenta no comentário do companheiro também. Deixa um comentário e pá. Vai lá no comentário de um companheiro e comenta também qualquer coisa. Pode chegar lá e botar qualquer coisa também. Se ele assistir até o fim, ele vai se ligar. E rapaziada, tamo junto. Muito churrasco pra nós. É fogo no gado, papai. Sem anistia. Pode julgar, Dino. Manda tudo em babapuda. Eu autorizo. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!